paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A grandiosidade da misericórdia de Deus. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Muitas vezes, quando pecamos, ficamos tristes, pois o pecado gera morte em nós. E esta morte não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. E o pecado faz que nos afastemos da presença de Deus. Já não bastasse a tristeza, o inimigo arma os seus planos nesse momento para te destruir. E então vem a angústia e o peso do pecado nos massacra de tal forma que nos escondemos de Deus. Como Adão se escondendo de Deus, pois estava com vergonha. E tudo que Adão estava passando naquele momento era o peso do pecado sobre ele. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 10, vai nos dizer: ouvi a sua voz a me chamar. Estava nu e tive medo. Perceba o que Adão disse nesse versículo. E é este ponto que quero chegar. O medo de Deus depois que você comete o pecado. O inimigo quer te afastar de Deus. Mas não somente isso, mas usando o medo, a tristeza e a angústia e o peso do pecado, que você venha a decidir em sua mente que é melhor afastar de Deus, que você é pecador e que não foi uma vez, mas já perdeu as contas de quantas vezes pecou. Satanás nesse momento trava na sua mente uma batalha para que você desista das promessas de Deus, do propósito de Deus em sua vida. E o inimigo pensa que ele teve vitória, mas você não está só. E é esse momento que você vai entender porque tem passado por tanta prova. As provas que você foi passando, uma por uma, devagar, te firmaram na rocha. Meus irmãos, qual é a grandiosidade da misericórdia de Deus? Deus, sabendo de antemão do seu futuro, já foi te firmando aos poucos na rocha. Olha o que o Salmo 127, versículo 1, vai nos dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não caia no laço do inimigo. Levanta sua cabeça, pois Cristo morreu por ti e perdoou os seus pecados de toda a sua vida até a sua morte. Se você se encontra nessa situação descrita, de tristeza, angústia e medo, porque pecou, empunhe neste momento o escudo da fé e vença esta luta na sua mente. Você é filho e filha do Rei, e há uma promessa sobre ti da vida eterna. Cristo Jesus já pagou a carta de dívida que estava sobre ti. Jesus te comprou lá no Calvário e agora é seu dono. Um cristão nascido da água e do Espírito não vive pecando, mas se pecar, saiba que temos um advogado nos céus. O que precisamos fazer quando pecamos é simples:
converse com o advogado e se arrependa do que fez. O inimigo trabalha em sua mente como fez com Adão, para que você se esconda de Deus. Mas o que precisamos fazer é totalmente ao contrário. Precisamos nos aproximar de Deus, nos humilhando aos pés de Jesus, arrependidos do que fizemos e pedindo a sua misericórdia, o seu perdão. E Ele está de braços abertos para nos perdoar. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para nós e sabe que somos pecadores. Mas você vai dizer: me arrependi, só que Deus está longe e está difícil de suportar essa situação. O principal alvo do inimigo nesta batalha é enfraquecer a sua fé, pois o inimigo sabe que o justo viverá pela sua fé, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. A estratégia do inimigo é fazer você não viver pela fé. Por isso, a maior defesa é o escudo da fé, com a qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, além do arrependimento, você deve estar firme na fé. Deus está longe porque o pecado te afastou dele. Portanto, agora, arrependido e firme na fé, busque a Deus. Na oração, leitura da palavra, no jejum. Busque novamente a comunhão com Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Para concluir, vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus os abençoe. On my pillowcase, only one thing matters in this life. Will you make it to the